Oi, tudo bem? Namastê. Vamos dando continuidade aos nossos estudos para a formação básica de um terapeuta transpessoal. Nós estamos estudando agora este livro aqui, A Psicologia Transpessoal, Márcia Taboni, que é Taboni, né? Especialista no assunto, né? Ela é professora, enfim. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da física moderna e a percepção da realidade, né? Então, nós sabemos que até pouco tempo atrás, e ainda hoje, existe um preconceito muito grande em relação a tudo aquilo que extrapola os limites estreitíssimos de uma ciência mecanicista materialista. Né? Então, nos princípios do século XX, a teoria dos quanta de Max Planck, né? Isso em 1900, hein? E a teoria da relatividade de Albert Einstein, em 1905, propiciaram uma verdadeira revolução científica e se propuseram a substituir, né, a física clássica, né, que é essa física estreita, newtoniana, né? Então, para nós explicarmos melhor tudo isso. Então, a física clássica, ela é baseada no 2 mais 2 são 4, baseada na lei da mecânica, né? Da mecânica e de coisas assim que a gente é capaz de absorver através dos nossos sentidos vulgares. Agora, quando se fala em física quântica, né, quando se fala em teoria da relatividade, nós extrapolamos esse conhecimento, né? Então, conhecimentos que não podem, não devem ser excluídos de forma alguma, não é isso, mas entender que existe uma evolução, e essa evolução da física, né? Então, o Einstein, ele trouxe a questão da teoria da relatividade, né? A questão do tempo, espaço, e são estudos que depois a gente pode trazer um pouquinho aqui. É importante saber que eu não sou física, né? Então eu não vou poder detalhar esses conhecimentos, mas a gente precisa ter um leve entendimento a respeito do significado dele, né? Deles, como eles mudaram a nossa visão de mundo, né? Como a gente extrapolou a visão que era até então, naquele período, mas nós vemos que até hoje existe uma resistência a mudanças, né? Uma resistência a mudanças daqueles que estão, que imperam, né? Que tipo assim, estão no poder, né? Então, como que eles vão abrir mão das verdades deles, né? Em prol daquilo que tem sido descoberto. Aí fala aqui, né? Comentado físico, o Werner Heisenberg, em 1981, né, nesse período, ele classificou o paradigma clássico da física, da ciência, como estreito e rígido, ao passo que o advento da física moderna impôs maior abertura conceitual. Então ele fala assim: a tendência geral do pensamento humano no século XIX foi na direção de uma confiança crescente no método científico. E acho que é assim até hoje, né? E no uso de termos racionais precisos, né? Do 2 mais 2 são 4. O que deu lugar a um ceticismo, né? Não acreditar acerca daqueles conceitos da linguagem natural que não se encaixassem no esquema fechado do pensamento científico da época, por exemplo, aqueles da religião. A física moderna, de muitas maneiras, veio reforçar essa atitude cética, mas ela, ao mesmo tempo, endereçou
contra a superestimação de conceitos considerados precisos e também contra o próprio ceticismo. Então, aqui o que a gente está querendo dizer, o que o Heisenberg está querendo dizer é o seguinte: o pensamento, né, humano, ele ficou muito cético em relação a tudo aquilo que não estava dentro daqueles limites da ciência materialista, né, das comprovações científicas. Mas, ao mesmo tempo, ele começou depois a ter um questionamento a respeito disso, né, desse ceticismo, dessa forma de olhar para as coisas, né, do método científico, materialista, né? E então, isso que a gente está querendo dizer é que a evolução, ela nos leva a questionar os conceitos adotados até então. Veja que são mudanças que vêm já de outro século, mas que as pessoas, né, que a ciência continua combatendo de uma forma tão rígida, tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que não pode ser visto com esses olhos, né, que não pode ser sentido com essas mãos, né, que extrapola os sentidos vulgares que nós chamamos, né, essa percepção vulgar que nós temos, né, como seres humanos, através do paladar, através do tato, através da visão, através dos nossos ouvidos, né? Então é assim, como é que eu posso provar que existe, além desse corpo físico, outros corpos, não é? Como é que eu vou provar através da ciência materialista? Então são coisas abstratas que só a experiência, né? Só a vivência, então até o sofrimento. Então vamos falar sobre sofrimento. Como é que a ciência lida com o sofrimento, né? Como é que você prova o sofrimento? Eu já falei bastante a respeito disso. Então é uma coisa abstrata, é diferente de eu queimei aqui meu braço e está doendo, né? Uma coisa que eu toco, que eu vejo, que é materializada. A terapia transpessoal, ela vem ao encontro desse questionamento, né, a respeito das outras psicologias, que elas não bastam, da lacuna que existe, lacuna que o conflito entre ciência e religião, porque a espiritualidade, ela passou a ser vista assim muito a nível religioso, né? Então ficou uma coisa chata. E hoje nós estamos procurando... Oi, desculpa, acabei cortando aqui o vídeo, no meio do vídeo, bati aqui na teclinha. Mas então, continuando, nós estamos procurando unir, né? E aí, então, por isso que fala sobre a teoria da relatividade, o que ela veio trazer, né? Então, ela revelou uma estrutura espaço-tempo diversa daquela até então admitida pelo pensamento baseado nas leis de Newton. O espaço deixou de ser tridimensional e o tempo deixou de ser uma entidade independente. Então, ambos apresentam-se intimamente conectados, sob a forma de um contínuo espaço-tempo quadridimensional, e que não são grandezas absolutas, mas relativas, dependendo de um sistema referencial, né? Então, o Einstein, o que ele fez a gente entender? Que o tempo, ele depende do espaço, espaço-tempo, né? A relação espaço-tempo. Então, o tempo, ele passa diferente dependendo de onde você está, por incrível que pareça, né? Então, existe uma relação entre tempo e espaço, né? Mas nós não vamos detalhar isso aqui neste momento, mas é importante que se entenda que essa visão,
estereotipada, antiquada, que ainda algumas pessoas trazem, e que, inclusive, as escolas, né, de graduação, as instituições de ensino ainda são muito engessadas, né, nesse aspecto. Então, isso tem relação com o que nós estamos trazendo agora por meio da escola transpessoal, né? Aí, falando sobre a nossa escola transpessoal, o físico Fritjof Capra, em sua obra, ora traduzida para o português, O Tal da Física, escrito em 1985, que é um livro que eu recomendo a você, analisou os paralelos entre o conteúdo dos filosófico, né, das teorias básicas da física moderna e os ensinamentos místicos tradicionais do Oriente, incluindo civilizações com passados culturais distintos, como China, Japão, Índia e Tibete. É muito bom esse livro, tá? Muito conhecido. Se você ainda não leu, eu recomendo. Faz parte do conteúdo transpessoal, tá? Entendendo-se por profundas reflexões, o autor procura demonstrar que as transformações trazidas pela moderna física teórica parecem levar a uma visão do mundo muito similar àquela das filosofias orientais, entendeu? A física moderna, a física quântica, ela traz ideias muito similares aos conhecimentos do taoísmo. Taoísmo é uma filosofia muito antiga, e a medicina chinesa milenar é baseada no taoísmo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, esse físico, ele faz essa associação, né, dos conhecimentos atuais da física com os antigos conhecimentos do Oriente. E ele focaliza duas ideias que sempre foram enfatizadas pelos místicos do Oriente, que são temas recorrentes na concepção do mundo da física atual: a unicidade e interrelação de todas as causas e eventos e a natureza intrinsecamente dinâmica do universo. Maravilhoso isso, né? Está dizendo que somos seres holísticos e da unicidade, né? Da integração que existe entre todos nós, entre todas as coisas, que nós formamos uma teia de relações, né? Um grande tapete, tecido, né? Nós estamos todos conectados ao todo. O tal tem a filosofia taoísta, né? O tal, o que é o tal? Para você poder compreender. O tal, ele é inominável, dizem, né? Por que inominável? Porque o tal, ele representa Deus, ele representa tudo, ele é algo que a gente não pode nomear, não tem como nomear, né? Ele é um conceito extremamente amplo, né? É maravilhoso também o taoísmo, e nós podemos trazer alguns conhecimentos a respeito do taoísmo, mas neste momento o principal nós percebermos e conectarmos um pouco do que é a escola transpessoal, a física moderna, o que nós temos de mais moderno de conhecimento a respeito da ciência, que extrapola aquela ciência antiquada, materialista, limitada e rígida, tá certo? Até a próxima, namastê, sejamos amor.